hoje, a gente teve o secretário de Comércio da Casa Branca, Howard Lutnick, sinalizando que a tarifa de 15% do acordo com o Japão pode servir de referência para as negociações com a Europa. Já a Indonésia e Filipinas fecharam com um acordo com uma tarifa de 19%. Esse novo piso tarifário de 15% a 20% sinaliza o quê sobre a reconfiguração das cadeias globais, também sobre a política comercial de Donald Trump até agora? E diante disso, como interpretar e analisar a posição do Brasil, que está isolado com uma tarifa de 50% e também sem conseguir negociar com os Estados Unidos? O discurso do Departamento de Comércio americano é muito dúbio, né? Numa hora eles falam que podemos negociar se vocês resolverem abrir o mercado. E o Brasil realmente é um país muito protecionista, muito fechado, né? Do outro lado, tem momentos em que eles falam que as negociações estão paradas, né? E, claro, as bravatas de ambos os lados inviabilizam uma saída, né? Tem a questão política, que é pano de fundo para esse imbróglio comercial Brasil-Estados Unidos. Mas lembrando que esse processo de guerra tarifária que a gente está vivendo no mundo, ele vem de um cenário na economia americana em que você tem absorção excessiva, você tem dívidas excessivas no mercado corporativo americano, as famílias americanas vivem endividadas, e o comércio global é deficitário para os Estados Unidos, ele é financiado, inclusive, pelo resto do mundo. Então, o que o Trump está fazendo é realmente se voltar para dentro e fechar um pouco a economia deles, que não é bom, claro que não é bom. Mas alguns países estão sendo mais impactados, outros menos. O Brasil não tem tanto comércio com os Estados Unidos como se fala. Quer dizer, tem muito comércio, é o terceiro maior, mas se você ver o percentual do PIB, não é tão elevado. Ou seja, para os Estados Unidos, o Brasil não é tão importante, né? Mas há realmente uma sinalização de que se o governo brasileiro não rever certas... Quando eu falo governo brasileiro, eu vejo governo brasileiro / STF, não rever certas decisões, eu acho difícil que o Trump ceda. Mas, como eu coloquei, o Brasil não é importante para os Estados Unidos. O mais importante é o Japão, a China, a Europa. Realmente o Brasil é ínfimo em relação a esses continentes e países. Então, a decisão é política, né? Chega a essa conclusão que realmente a decisão desse tarifaço de 50% é política. E eu não sei se o Trump está considerando uma revisão, dada a necessidade de rever certos parâmetros de comercialização. Nesse contexto, carne despencou 80% nas vendas para os Estados Unidos, vai abrir uma crise pesada nesse segmento no Brasil, café, laranja, né, esse suco processado. Então, a gente está aí com uma configuração de crise. Outros setores talvez não sejam tão afetados porque tem muita planta nos Estados Unidos, né? A Gerdau, por exemplo, tem várias plantas nos Estados Unidos. Então, talvez ela não seja tão afetada. Mas é isso aí, cara. A gente está vivendo das bravatas de ambos os lados, como eu falei, né? Então, vamos ver até onde vai isso. E uma sopa de abstração quanto aos próximos passos. Não há nada na mesa que nos permita aferir qual denominador comum estará ao alcance de ambas as nações. Hoje o Trump ele deu uma pista que nos ajudou a interpretar o que a carta que ele enviou para o Brasil não diz. Ele mencionou na Truth Social que os países que se abrirem mais para o comércio em relação aos produtos americanos poderão conseguir taxas mais baixas. E como seu próprio raciocínio sustenta logo no início, de fato estamos num país que é protecionista, que tem bastantes barreiras comerciais e que, em função disso, pode incomodar outros países que gostariam de chegar mais à sociedade brasileira. Se Lula e o atual governo estariam dispostos a flexibilizar isso, é uma segunda questão. Fora uma camada política, não é, Júlio? Porque Lula tem colhido, ainda aqui no curto prazo, um capital político em cima dessa narrativa da soberania nacional e de tratar Trump como seu atual bode expiatório. Já foi Roberto Campos Neto, depois a Faria Lima, recentemente os super ricos, agora o presidente dos Estados Unidos. Sim, o governo Trump é pesado, né? Uma vez eu vi um documentário sobre esse cidadão, Donald Trump, e ele é um broker, né, do mercado imobiliário de Nova York. E a estratégia dos brokers de incorporação, mercado de incorporação em Nova York é essa. A primeira atacada é muito pesada e depois ele vai cedendo,
né? Meio que blefe, né? Mas eu não sei se nessa questão da tarifa de 50% isso vai acontecer. Ele é sempre assim, muito pesado na primeira abordagem, e aí abre-se negociações e o outro lado vai cedendo. Mas eu não sei se nesse caso isso vai acontecer, porque tem a questão do político no fundo, né, no pano de fundo. Né? Então, não sei se isso vai acontecer. Então, a gente está observando. Né? E o Brasil realmente é muito protecionista, tem muita reserva de mercado, isso inviabiliza e a participação do Brasil em relação ao mundo, dado a sua dimensão continental, não na economia do mundo, é muito baixa, né? Sempre foi. Então a gente tem essa questão aí a considerar também. Nós temos 11h51 e esse ingrediente político tumultua ainda mais o cenário técnico-econômico para a gente vislumbrar algum cenário. Ficou muito clara a tese do professor, que se assemelha à tese de boa parte dos nossos contribuidores, como está difícil calcular os próximos passos nessa seara. Agora, veja bem, Júlio, se tem algo que pode... Nosso público tem muito trader, muito investidor e muita gente que até concilia investimentos de médio e longo prazo com giros pontuais e curto-prazistas de carteira. Ou seja, é um público muito interessado em buscar antecipar os próximos passos do Banco Central. Nós temos, de um lado, uma curva de juros cujo posicionamento sugere que a indústria está vislumbrando muito mais um fechamento rápido dos vértices a partir de uma desaceleração econômica maior do que aquela que vem sendo vislumbrada. E, de outro lado, uma retórica do Banco Central, através do Copom e, em particular, do Galípolo, de tom hawkish, de guarda alta, como quem diz, vai ficar em 15% essa Selic em período bem prolongado, ou por período bem prolongado. Eu sempre brinco, cabe quantos meses você quiser debaixo dessa expressão. Se não melhor palavra, entre o otimismo da curva de juros que quer o fechamento dos prêmios e o tom conservador endossado por Galípolo, com qual horizonte de corte de juros no Brasil você trabalha, professor? Não, eu acho que esse ano fecha em 15%, né? Eu acho que eu não vejo perspectiva de redução consistente, até porque o cenário fiscal não permite, e esse imbróglio todo que a gente está vivendo também não permite. Então, 2026 é ano de eleição, quer dizer... Interessante, eu tô me recordando do Palocci e do Meirelles, que eles trabalhavam numa certa harmonia. Isso foi importantíssimo no primeiro mandato do governo Lula, para ganho de credibilidade e ter tido um primeiro mandato relativamente tranquilo. E eu acho que o que está faltando no Brasil atualmente é isso. O Haddad tinha que ter dado uma pancada na questão fiscal para ganhar credibilidade e aí o Galípolo poder reduzir juros com mais tranquilidade. A questão é essa, né? A questão toda é essa. Enquanto você não tiver um desenho claro, e também tem a questão do choque das tarifas na inflação, mas enquanto você não tiver um desenho fiscal sério, o Galípolo fica com as mãos atadas. Eu dou um crédito de confiança ao Galípolo, que me parece uma pessoa séria. 11h54. Vamos abordar a política monetária nos Estados Unidos também, os passos do Fed. A Camila Nascimento tem no radar a informação no momento em que o dólar renova a mínima intradiária, R$ 5,565, 0,12% de marcha ré. E o Ibov vai firme para os 135 mil pontos, hein? Bovespa subindo 0,73%, está de volta ao patamar. Você, Cá. Então, falando agora de política monetária do lado americano em relação ao Federal Reserve, a gente teve o último CPI, que saiu há algumas semanas e trouxe os primeiros indícios de impacto das tarifas no dado. Eu queria saber, Júlio, com qual cenário base você trabalha para corte de juros nos Estados Unidos, se você enxerga 1 ou 2 cortes, se você enxerga algum corte, também a magnitude deles. Se tiver um corte, vai ser de 0,25. E tem que também, como pano de fundo, discutir a questão da relação Trump-Powell. Essa relação está se deteriorando muito. Como eu falei, o Trump é uma mão pesada, ele é truculento nos tratos, e isso é muito ruim para a credibilidade do Banco Central americano. Se ele vai mudar o comando do banco, isso me parece óbvio. A gente precisa saber quando é que isso vai acontecer. E, claro, em função disso, o Powell acaba pressionado. Né? A questão do choque tarifário é uma questão, né? E tem que observar aí como é que vai ser o PCE agora, que vai sair, enquanto vai estar, que é o índice que realmente o Fed se atenta, né? E realmente vai ter uma resiliência da inflação para baixo. A inflação vai se manter no patamarzinho
pressionado aí para cima, enquanto a gente viver esse clima de guerra tarifária no mundo, né? 11h56. Professor, me permita aprofundar rapidamente, temos só 2 minutinhos mais, mas quando você argumenta que o Fed vai cortar uma vez só, se cortar até o final do ano, é um posicionamento frontalmente oposto ao que o dot plot sugere. O dot plot sugere 2 cortes até o final do ano. Por que essa discordância em relação ao documento que exprime a projeção média do colegiado do Fed? Porque a gente está vivendo um momento distópico, né, de guerra tarifária, de impacto das tarifas também para os Estados Unidos, né, e essa incerteza que o próprio Trump gera com esse comportamento intempestivo, ela gera uma insegurança em relação às decisões do Fed também. O mesmo acontece no Brasil. Então você não tem um ambiente de estabilidade, né? E nesse ambiente de instabilidade acaba se tornando difícil você cravar certas decisões. Eu não sei nem se o Powell completa o ano de 2025, quanto vai ser o corte de juros até o final do ano. Então, esse é o cenário que eu vejo, né?